Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal, que é a Jéssica, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre 5 conselhos que eu te daria se a gente fosse amiga e se eu tivesse no começo dos meus 18 anos e agora os meus 31. Então, vamos lá. Mas antes de tudo isso, se inscreve no meu canal, deixe seu like, seu comentário se você tem gostado, deixe sugestões e vamos lá. Conselho número 1 é: fique atento às sutilezas. Todas as vezes que você chegar em um ambiente, tente, a princípio, não ser amigável com todo mundo. Tente, na verdade, observar como que funcionam as dinâmicas das relações do local. Seja para trabalho, seja para amizade, seja para relacionamento. Perceba como aquele ambiente funciona. Se você chega num novo trabalho e você vê que, digamos, o seu chefe não tem tanto poder quanto outra pessoa tem, e a pessoa que, no caso, é abaixo dele, tem mais poder do que ele, você vai ter que ficar atento a essas coisas, sabe? Porque se você faz uma coisa errada com essa pessoa, ele vai estar vai estar manipulando o chefe pra de repente até te prejudicar. Então, esse é um exemplo. Se você tá com uma amizade e essa amizade que você percebe que gosta dessa pessoa, mas acho que não tem muita reciprocidade. Você percebe desde o começo. A gente tem muita mania de romantizar tudo. Amizades, trabalhos, relacionamentos. E às vezes a gente não presta atenção nessa sutileza, porque a gente romantiza. E não tô falando que é ruim, não. Eu tenho muito essa mania de romantizar, eu tinha. Mas hoje em dia eu percebo que quando você tem essas percepções de sutileza, você acaba se saindo melhor no seu traquejo social. Então, essa é a dica número 1. A dica número 2 é: confie desconfiando. É algo que talvez eu seja traumatizada? Talvez. Mas eu acho que se você confia desconfiando das pessoas, você tem chances de conhecer o melhor delas, ou muitas vezes você vai acabar não gostando exatamente dessa pessoa. Porque quando você confia totalmente, você tá entregando completamente sua vulnerabilidade. Ou que às vezes você conecta com outra pessoa porque vocês compartilham vulnerabilidades, mas às vezes você tá oversharing, você tá compartilhando demais e pode acabar que você vai acabar entrando numa furada achando que é uma amizade. Então, seja um colega de trabalho, seja um namorado. Claro que a gente tem muito essa visão romantizada do amor, mas às vezes, se você desconfiar só um pouquinho, você acaba se saindo muito mais rápido de certas furadas, sabe? Antes de, tipo, se entregar o seu 100%. Eu já me ferrei bastante em muitas áreas por confiar e, enfim, acabou não dando certo. Tanto relacionamento, amizade, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com amigas e tudo mais. Mas quando eu tentei em algum momento da minha vida ter amizade com homens, eu confiava demais e acabou não dando certo. Então, todas as vezes que você pensar em confiar 100%, assim, logo de cara, eu não tô falando que você não vai desconfiar pra sempre, mas logo de cara, desconfie, sabe, no comecinho. Porque as pessoas podem ter diversas intenções com você e às vezes você nem sabe. Então, às vezes você tá querendo... Então, volta. Às vezes você tá querendo, tipo, ter uma relação recíproca e às vezes você acaba não tendo. Porque você confia demais e a pessoa, tipo, de menos. Eu já percebi isso, que é muito comum em relacionamentos de trabalho. Em um trabalho, quando eu morava no Brasil, que eu achei que ela era minha amiga, mas na verdade a única amiga era eu. E era uma amizade de trabalho. Então, hoje em dia a gente não se fala mais por motivos de... eu confiei demais e essa pessoa não era tão confiável assim. Número 3. Seja seletiva. Seja seletiva com suas amizades. Se você tá nos seus 18, 20, seja muito seletiva. Claro que às vezes você tem situações diversas, como um intercâmbio, que você acaba conhecendo gente de todos os tipos, que talvez na sua cidade natal você não conheceria, mas perceba a vibe da pessoa, sabe? Às vezes a pessoa tem uma energia super massa e tudo mais, mas você às vezes, por você não ser seletiva, você acaba indo pra um meio de amizades, de relacionamentos, que não é exatamente o que você quer, sabe? Digamos, minha mãe costumava falar bastante, que anda com porcos, farelo come. E é um ditado bem
esquisito, mas digamos que você não tá associado a nada que é ruim, a crimes ou qualquer outro tipo de coisa. Mas se você tá com um grupo de pessoas que só fazem coisas, digamos assim, os seus amigos assaltam, eu tô dando um exemplo bem esdrúxulo, mas seus amigos fazem coisas que você não concorda, que são contra os seus morais e seus valores, não tem por que você andar com esse tipo de pessoa. Por quê? Ah, fulano é muito massa, fulano é engraçado. Mas todo mundo em volta que vê você andando com esse tipo de pessoa, eles vão associar a você. Então, tipo, a gente não quer estar associado, pelo menos eu não quero estar associado a coisas que não se alinham aos meus valores. Então, o que eu digo pra você é, não ande com todo mundo, seja seletiva. A gente chega na vida adulta agora, nos seus 30, com, às vezes, muitos colegas, eu, graças a Deus, tenho muitos colegas, mas eu tenho 3 a 4 pessoas que eu posso contar nos dedos que, tipo, se eu passar mal, essas pessoas vão estar me ajudando pra ir pra um hospital ou qualquer coisa do tipo. Então, o que eu te digo é, seja muito seletiva. Número 4, que pra mim é a melhor, assim, se você é uma mulher, que eu quero construir uma comunidade de mulheres aqui, que estejam engajadas em ser melhores pra si mesmas e pros outros. Mas, vamos lá, conselho número 4, se dedique à sua carreira. Esse conselho vem pra mim, ele aparece todas as vezes que eu conheço alguém que é pelo menos 5 ou 6 anos mais nova do que eu. Por eu ter vindo pros Estados Unidos como au pair, a idade média das meninas que começam a ser au pair é entre de 18 a 26 anos. Eu cheguei aqui já com 26, já quase 27, então eu já cheguei mais velha pro programa e eu já tinha passado por muita coisa, já tinha vivido muita coisa antes de chegar aqui nos Estados Unidos. Então o que eu te digo é, se dedique à sua carreira. Ah, eu não fiz nada no Brasil, mas comece agora a fazer um curso online, comece a fazer alguma coisa. Mas, seja lá qual for o seu plano, seja que você vai casar com um milionário ou não, seja você vai casar com um homem ou não, seja você ser solteira pra sempre. Se você tem um caminho trilhado, seja lá o que acontecer do seu caminho nesse meio período, você vai ter pra onde voltar, você vai ter por onde recomeçar a sua vida. Eu digo isso porque eu já tô aqui há 4 anos nos Estados Unidos. Tem momentos que a gente tem crises e aí a gente quer pensar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo nesse país? Longe da minha família, longe dos meus amigos mais antigos e tudo mais. E aí todas as vezes que eu penso assim, ah, meu Deus, eu voltaria, vou fazer o que no Brasil? Aí todas as vezes que eu lembro que eu tô nesse período de crises, ah, eu vou fazer o que no Brasil? Ah, tá violento, não sei o quê. Mas eu tenho pra onde voltar. Aqui eu trabalho como babá, mas se eu tiver de voltar pro Brasil, eu não volto pro zero, sabe? Eu volto pra um ponto que eu vou ter que refazer algumas matérias, eu vou precisar fazer alguma reciclagem na minha profissão, mas eu vou voltar a ser fisioterapeuta, mesmo que eu já não comece de cara na profissão que eu me formei, que eu sou fisioterapeuta graduada em fisioterapia hospitalar. Eu daria meu jeito de entrar em contato com meus ex-professores, procurando saber novas maneiras de me reinserir no mercado de trabalho. Eu começaria a, de repente, dar o meu jeito pra voltar pra minha vida, sabe? Pro meu eixo. E eu falo isso porque eu já conversei com amigas e tal que pensam em casar, ser mãe, elas têm isso como plano de vida. E eu super concordo. Eu acho que todas as mulheres devem fazer o que elas acharem melhor para a vida de vocês. Mas contando que, tipo, tudo pode acontecer. Seu marido pode morrer, seu marido pode acabar sendo preso, seu marido pode precisar ir pra uma guerra. E você vai ter que precisar ser o eixo da sua família, dos seus filhos. Então, eu penso, por que você vai deixar 100% da sua vida, da sua autonomia com outra pessoa? Eu sei que você confia no seu parceiro, eu sei que você tem uma vida trilhada junto com ele, mas sempre tenha o seu plano B, sabe? Ai, todo esse vídeo tá meio que sendo pautado em coisas ruins? Talvez não, é porque eu penso muito em me proteger. Eu sempre, graças a Deus, tive minha mãe pra me orientar. E eu sou muito grata, minha mãe me orientou sempre muito bem. E ela sempre falou pra mim, não dependa de homem. E eu não levava isso a sério. Mami, eu levava isso a sério sim. Nunca dependa de homem. Isso ficou muito na minha cabeça. Todo mundo quer ter um homem provedor e tudo mais. Mas e se esse cara, de repente, depois de 10 anos de casamento, vocês com uma criança, sei lá, de 8 anos de idade ou 5 anos de idade, decide te largar pra uma menina mais nova? O que você vai fazer? Ah, e de repente vocês não fizeram nenhuma união estável, não fizeram nenhum papel nupcial, é o nome do papel, o prenup.
você não vai ter nenhuma garantia. Ele vai dizer assim, você não construiu nada, sendo que você tava lá dando suporte e tudo mais. Então, todos os conselhos, acho que pra mim esse é o melhor. Os outros são mais negativos, mas esse aqui, seja você feminista ou não, se dedique à sua carreira. Se dedique porque, seja lá o que for acontecer na sua vida, seja você casar com o amor da sua vida e vocês nunca se separarem, mas em algum momento, se você falar assim, não, eu quero voltar ao mercado de trabalho, você vai ter pra onde voltar. Você vai ter uma orientação mínima, sabe? Então, esse é o conselho número 4. E agora vamos para o conselho número 5. Meu conselho número 5 é: cuide do seu bem-estar acima de tudo. Não sei se esse vídeo vai viralizar ou não, seja lá o que for acontecer, mas talvez se eu precisar voltar nesse vídeo em algum momento, se alguma amiga precisar voltar nesse vídeo em algum momento, cuide do seu bem-estar. Não fique desconfortável pra deixar outras pessoas confortáveis. Eu falo isso porque eu sempre tentei ser uma boa menina desde criança. Minha mãe sempre me educou desse jeito pra ser uma boa garota e tudo mais. Só que eu não sou mais uma menina. Então, infelizmente, esse tipo de programação mental começa lá na infância. Então, em algum momento, esse seu comportamento vai estar sempre acontecendo, porque coisas acontecem, padrões acontecem, situações acontecem. Então, basicamente, você vai estar vivendo isso dia após dia, ano após anos, em relacionamentos, amizades, trabalho. Então, eu não, com muita terapia, eu já faço terapia já há uns 4 anos, 3 anos, entre 3 e 4 anos. Eu sempre me colocava em situações desconfortáveis pra deixar as outras pessoas confortáveis. E eu falo isso não como coitadismo, mas como eu aprendi a colocar os meus limites nas pessoas. E pessoas que não respeitam seus limites não merecem estar perto de você. Eu tenho uma situação que aconteceu há algum tempo, aqui nos Estados Unidos e tudo mais, e a pessoa me pediu um favor, e eu disse, não, fulana, eu não vou poder te ajudar, espero que você não fique chateada, mas, não era algo absurdo, não era, ela não precisava desse valor, dessa coisa pra vida dela, era só algo que ajudaria a vida dela, mas, notoriamente falando, poderia em algum momento me prejudicar. Então, o que eu digo pra vocês é, não se coloquem em situações, coloquem limite nas pessoas, porque toda vez que você coloca um limite, as pessoas entendem como elas devem te tratar. E como você deve se tratar também, porque as pessoas te tratam como elas acham que você merece ser tratada. Então, se alguém, de repente, grita com você, é desrespeitoso, mente, faz esse tipo de coisas, a primeira vez, você até às vezes deixa passar. A segunda vez, você já fica atenta. Se isso, de repente, acontecer uma terceira vez, você sai disso. Você não aceita. Porque se você aceita, você tá ensinando as pessoas como elas vão te tratar. Isso é muito clichê, essas frases assim do Instagram, e TikTok e tudo mais. Mas, infelizmente, é isso. Se você deixa essas coisas acontecerem, as pessoas vão tratar você desse jeito. E nós não queremos ser tratadas com desrespeito e ser maltratadas. Então, se uma pessoa faz uma coisa com você, não deixe isso acontecer. Uma vez aconteceu em um momento da minha vida, um episódio da minha vida, de eu ser traída. E eu não perdoei. Eu fingi pra mim que perdoei porque eu gostava muito desse ex-namorado. Mas depois disso eu falei assim, não, vai dar tudo certo. Só que eu não conseguia confiar nele. E depois eu percebi que ele continuava fazendo a mesma coisa errada. Então, se eu tivesse cortado naquele momento inicial da traição, da primeira traição, isso não teria acontecido. Na verdade, se eu tivesse cortado tudo isso na primeira mensagem que eu desconfiei que tava lá, isso não teria acontecido. Eu não teria tido tantos traumas até hoje de desconfiança, se vocês pararem pra pensar que todos os conselhos anteriores foram sobre desconfiança, também sobre relacionamento, é sobre isso, sabe? Se eu tivesse cortado esse mal pela raiz nos primórdios desse relacionamento, não teria acontecido todo esse desrespeito ao final dele. Então, depois de muito errar, depois de muitas coisas acontecendo na sua vida, você aprende. Às vezes você aprende de maneira a ver os outros errando e você já fica atenta. E às vezes você erra quebrando a cara e aprende com isso. E às vezes você não aprende, porque senão pessoas de 60 anos às vezes não teriam, comportamentos extremamente infantis ou não tivessem aprendido várias lições na vida. Então, esses são os conselhos que eu daria pra vocês se a gente fosse amiga, se eu tivesse a sua idade, mais nova do que eu. Porque isso vai facilitar o seu processo de evolução como ser humano, como mulher, ao longo prazo.
E é isso, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu comentário, seu like. E muito obrigada pelo vídeo de hoje. Tchau!